João 14,16, a seguir, trate o Espírito Santo como uma pessoa. Só avisando, da nossa comunidade nós vamos colocar pelo menos 2 alunos na escola. Se você tem um filho que você quer que ele aprenda e seja um missionário e tal, converse com ele. Nós vamos orar, vamos saber, vamos ver se pode, se não pode, como é que vai funcionar. Cada igreja da nossa comunidade Preciosa Graça vai enviar 2, 3 alunos. Vai ser muito legal. João 14,16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Os irmãos que estão nos visitando, chegaram aqui uma família debaixo de chuva. Aqui nós não temos o costume de pedir para ficar em pé, cantar uma música, porque nós percebemos que tem muita gente que odeia isso. Fique em pé, mas a gente gosta de dizer, sejam bem-vindos, viu? Sintam-se em casa. Você que está pela primeira vez, fique à vontade, né? A gente fez uma pesquisa, que a maioria das pessoas odeiam quando o pastor fala, fique em pé, olha aí para ele, gente. O pessoal não gosta. Então a gente prefere não fazer, mas fique à vontade e se sinta em casa, tá bom? Essa igreja tem 3 pastores homens, 3 pastoras mulheres, sou eu, pastor Samuel, pastor Ferdinando. Estamos aqui para servir a todos e aprender também. Senhor Deus, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito Santo. Esconda-me atrás de Ti, Pai. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, nós estamos em todo mês de novembro e dezembro, nas terças-feiras, falando da plenitude do Espírito Santo. Esse tema tão volumoso e tão importante para a igreja do Senhor Jesus. Importante porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. O Espírito Santo é a primeira e a única e a mais importante pessoa em nossa vida. Primeiro vamos falar o que o Espírito Santo não é. E vamos aprender alguns princípios aqui nessa noite sobre o Espírito Santo. Logo nós temos que aprender o que o Espírito Santo não é. E o Espírito Santo literalmente não é uma força. O Espírito Santo não é um poder. Apesar que a Bíblia, Jesus separa isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder é uma coisa, Espírito Santo é outra coisa. Então o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo, no meu conceito, ele não é terceira pessoa, ele é a primeira pessoa, é a mais importante. Ele não é uma pessoa inferior, ele não é algo separado de Deus, uma coisinha que não tem tanta importância. O Espírito Santo é Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o agente da criação. O Espírito Santo, a Bíblia diz também que ele é o Espírito da verdade, ele é a verdade. É ele que gerou Jesus em Maria. A Bíblia também diz que ele intercede por nós com gemidos difíceis de serem expressos. Bom, já que nós estamos falando dos nomes que a Bíblia dá à pessoa do Espírito Santo, como a Bíblia chama o Espírito Santo então?
Primeiro, a Bíblia dá vários nomes ao Espírito Santo. E ela chama o Espírito Santo, em primeiro lugar, de autor das Escrituras. 2 de Pedro 1:21, 2 de Timóteo 3:16, a Bíblia deixa claro que ela é inspirada, literalmente soprada por Deus. Sopro, pneuma, é o sopro do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo moveu os autores da Bíblia. Todos os 66 livros foram colocados no coração desses homens pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele soprou todo o entendimento na mente e no coração desses homens. Como um navio ele é movido pelas águas e pelo vento em popa, assim os escritores da Bíblia foram impulsionados pelo Espírito Santo para nos escrever tudo isso. Por isso que você não vê erros de concordância na Bíblia, você não vê erros dáticos, erros um falando contra o outro. Você vê que um escreve uma coisa 1000 anos, outro escreve uma coisa 1000 anos depois e falam a mesma coisa. Porque a Bíblia toda foi inspirada pelo mesmo autor, que é o Espírito Santo. Como que a Bíblia chama o Espírito Santo, então, em segundo lugar? A Bíblia também chama ele de conselheiro, ajudador, consolador. Isaías 11, versículo 2, João 14, 16, João 15, 16, João 16 e 7. Todas as 3 palavras que nós encontramos aqui são paracletos, paraclitos, ou conselheiro, ajudador, advogado. Conselheiro, ajudador, advogado. Um outro nome dado ao Espírito Santo diz assim: quando Jesus foi embora, os discípulos ficaram muito tristes com a sua partida. E aí então a Bíblia fala: mas vocês não ficarão sem a minha presença. Eu enviarei um outro de mim mesmo, para estar convosco, para habitar entre vós, esse Espírito que vai viver dentro de vós. A Bíblia também diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós pertencemos a Ele. E assim o Espírito Santo nos dá a verdadeira convicção e a certeza que é chamada certeza da salvação. É o Espírito Santo que põe no seu coração que você é salvo. É o Espírito Santo que põe a convicção no seu coração que você está salvo. Ainda em quarto lugar, o Espírito Santo também é chamado na Bíblia de selo do povo de Deus. 2 de Paulo aos Coríntios 1:22, também 5:5 e também Efésios 1, do verso 13 ao verso 14, o Espírito Santo é o selo de Deus sobre o seu povo. A Bíblia diz que ele é a sua reivindicação sobre nós como pertencendo a ele. É o Espírito Santo que reivindica o eleito do mundo. É o Espírito Santo que fala: você não é do mundo, eu vou te tirar do mundo. Aleluia. O dom do Espírito Santo para os crentes é uma estrada da nossa herança celestial. É pelo dom do Espírito Santo, é através do Espírito Santo que nós chegamos no céu. Na realidade, é o Espírito Santo que irá arrebatar a igreja até as nuvens. Sem estarmos cheios do Espírito, ninguém chegará ao céu no retorno de Cristo. Como fala em Mateus 25:10, sobre a parábola das virgens, era uma exigência que as lâmpadas tivessem muito azeite. Ou seja, não basta ser um bom crente, não basta ser um crente moral, não basta ser um crente que faz as coisas certas, tem que ser um crente cheio de azeite, tem que ser um crente cheio do Espírito Santo, senão não sobe. Parênteses, essa noite o Espírito Santo deu para me mostrar um monte de sonhos. Um dos sonhos, tive vários.
Um dos sonhos que eu tive, um deles, foi vários, eu tive em torno de 4, 5 sonhos na mesma noite, parece 40 anos, né? Você sonha 5 sonhos de vida. Um deles que eu tive foi que o Senhor me exigia que eu voltasse para a televisão para pregar o retorno dele. Era uma exigência dele. E outros sonhos que eu vou contar para os irmãos. Fato, um dos sonhos que eu tive foi que toda a igreja, de modo geral, tanto a nossa como a igreja ao redor do mundo, estavam deitados. É uma grande planície linda e verde, mas todos estavam dormindo. Aí um homem disse assim para mim: está vendo todos aí? Ali tem gente salva e gente não salva. Eu disse: como que eu vou saber? Os salvos não deveriam estar acordados? Ele disse: não, também estão dormindo. Aí, quando você vai na parábola das 10 virgens, Mateus 25:10, você vê que, tardando o esposo, 5 eram prudentes e 5 loucas. Quantas estavam dormindo? Todas. Você percebe que a igreja, de modo geral, está fria, está gelada, está sem fome, está dormindo, inclusive os salvos. Tudo é mais difícil, é mais cansativo, é mais. Quero ver se amanhã, se tivesse chuvão, não vão trabalhar. Claro que vão. Ou seja, e aí eu quero deixar claro para você que sem o Espírito Santo, ninguém vai ouvir a voz do noivo. Você não percebeu a seriedade de termos afinidade, intimidade com o Espírito Santo? É Ele, o Espírito Santo, que prepara a noiva. Quinto lugar, a Bíblia também chama o Espírito Santo nosso guia. João 16:13. Da mesma forma que o Espírito guiou os autores da Bíblia para registrar essas verdades que estão em consonância umas com as outras, assim a Bíblia também diz que Ele promete nos guiar, guiando os crentes a conhecer e compreender essa verdade, no caso a verdade de Deus, a verdade que é loucura para muitos, porque ela não é discernida. Veja bem, quem é que traz o dom do discernimento? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, alguém discerne as Escrituras? Então não adianta ler. Quem tem o Espírito Santo, abre a Bíblia e entende. Quem não tem o Espírito Santo, abre a Bíblia e não entende. Você precisa do Espírito Santo para te guiar quando, é claro, a palavra de Deus é nosso guia. Mas quem traz a revelação da palavra? É o Espírito Santo. Primeira de Paulo aos Coríntios 2:14 diz que aqueles que pertencem a Cristo têm a habitação do Espírito Santo em si, o levando como guia ao plano final da salvação. Em sexto lugar, os nomes que a Bíblia dá para o Espírito Santo: habitador dos crentes. Registrado em Romanos 8:9 até o 11, Efésios 2, do 21 ao 22, 1 de Paulo aos Coríntios 6:19, a Bíblia deixa claro nesses textos que foram mencionados, que o Espírito Santo habita nos corações do povo de Deus. E essa habitação é a característica distintiva, final e mais importante do Espírito Santo, regenerando e preparando cada homem para o dia de Cristo, dentro de cada crente. E como Ele prepara? Ele vai te formando e te moldando a imagem de Jesus, para que quando chegar o dia de Cristo, você esteja pronto. Veja, o Espírito Santo te santifica para que você seja glorificado. Santificação não é uma obra nossa. Santidade é uma obra nossa. Santificação é uma obra do Espírito. Ele te santifica para que você seja santo.
Isso também está registrado a partir de Gálatas 5, 22 e 23. A Bíblia vai dizer então que é o Espírito Santo que fornece a conexão íntima entre Deus e seus filhos. Não é lindo, gente? Todos os verdadeiros crentes têm o Espírito Santo habitando e residindo em seus corações. Outro nome que a Bíblia dá para o Espírito Santo é de intercessor. Como consta em Romanos 8 e 26, um dos aspectos mais lindos e encorajadores e confortadores da Bíblia relacionada ao Espírito Santo é o seu ministério de interceder por nós com gemidos inexprimíveis em nome daqueles em quem ele habita. E por quê? Já sabemos, não sabemos como orar, pedimos mal, pedimos, irmãos, se Deus ouvisse todas as nossas orações, nós estaríamos no inferno, porque a gente não sabe pedir. A gente pede pão, a gente pensa que está pedindo pão e está pedindo pedra. A gente pensa que está pedindo peixe, na realidade está pedindo uma cobra. A gente não sabe como orar. Aí vem o Espírito Santo e ele fala, não, você não está sabendo pedir. E ele põe a sua oração nos trilhos, ele conserta a sua oração. Em oitavo lugar, um outro nome dado ao Espírito Santo é o revelador. O Espírito do discernimento, o Espírito da verdade. João 14, 17, 16, 30, 1 de Paulo aos Coríntios 2 e 12 e 16, são textos que revelam esse termo. Jesus prometeu que, depois da ressurreição, o Espírito Santo viria, e ele o chamou, esse Espírito de verdade. E quem é a verdade? Quem foi o único que disse, eu sou a verdade? Então a Bíblia diz, esse Espírito da verdade, e nos guiará em toda a verdade. Se tem alguém sendo guiado por um falso profeta, num falso lugar, sendo enganado, está faltando o Espírito de discernimento, o Espírito da verdade no coração dele. Sabe que esses dias, meu irmão, pastor, estou a fim de visitar algumas igrejas. O senhor deixa? Eu falei, deixa, pode ir. Ah, e aí foi. Alguns, depois voltou. Pastor, são igrejas maravilhosas, eu vou tremendo. Mas tu prega meia hora, 40 minutos, 25 minutos, lê um texto e fala um monte de coisa vazia, que a gente até diz amém, glória a Deus, mas não aprende. Senti falta de palavra. Falei, por isso que eu deixei isso aí. É claro que você vai encontrar igrejas com grandes pregadores, homens de Deus, eu até te indico se você perguntar. Mas hoje é uma raridade igrejas que vão amar a pregação fiel, expositiva das Escrituras. Até uma irmã disse, pastor, a gente ouve muita palavra, mas a gente também quer vir para descer um pouco do alimento. Bonito, nós vamos melhorar nisso, essa irmã inclusive tem razão. Mas se tem uma coisa que não irá acontecer quando chegar no céu, é o Senhor nos cobrar por darmos pouco alimento, por não darmos alimento sólido para o povo. Por isso eles não morrem. Comida boa não mata ninguém. É ou não é? A Bíblia deixa claro que por causa do Espírito Santo em nossos corações, somos capazes de compreender o que é certo e o que é errado, a diferença entre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, e vai por mim. Não é não tendo discernimento entre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, que você não sabe o que é errado, presta atenção. A mentira do diabo nem sempre será uma grande mentira. Pode ser ela também uma meia verdade. É aí que está o perigo. Às vezes você fala, poxa, mas essa pessoa fala a verdade. Esses dias eu vi um camarada que defende aborto, que fala para os irmãos que pode beber à vontade, e diz que bebe, e diz que até fuma. Pastor da hoje, terceira maior igreja não, né? Porque eu também não considero do Brasil, que defende aborto e diz, se eu estiver pecando, eu estou pecando consciente. Ele pregando sobre volta de Jesus e pregando certinho como a Bíblia manda. Eu falei, meu Deus, meu cara está falando a verdade. Não toda, mas meia. Entendeu a sutileza da coisa? É o Espírito Santo
que faz você discernir entre certo e errado, o teu dom do conhecimento da verdade, o conhecimento da coisa certa, o discernimento certo. Ainda em nono lugar, o nome que a Bíblia dá para o Espírito Santo é Espírito da vida, o Espírito de vida. Romanos 8:2, a frase é Espírito de vida, significa que o Espírito Santo é aquele que produz ou dá vida ao homem, o que inicia a salvação, o que traz a regeneração e o novo nascimento na sua vida. Dizendo que o Espírito Santo fornece o alimento espiritual, que é o sustento da vida sustentável, no caso a vida espiritual de cada crente. Esses então, em primeiro ponto, são os nomes dados para o Espírito Santo na Bíblia. Tendo em vista esses nomes que nós encontramos aqui na Bíblia acerca do Espírito Santo, é impossível uma pessoa dizer que é crente e não ter o Espírito Santo. Não tem como você seguir o caminho da verdade, não tem como você ser salvo, não tem como você andar na luz e não ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai ter experiências religiosas. Você vai ler Bíblia, você vai às vezes até conhecer teologicamente a Bíblia, vai ter um cabeção desse tamanho, mas vai cometer gafes de quem não cresceu em Deus. Vai faltar em você o fruto do Espírito e você vai agir como um religioso, não como alguém regenerado. Dentro desse fundamento, eu sou obrigado a dizer a você uma frase importantíssima aqui nessa noite: não ignore o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo: não ignore o Espírito Santo. Mas agora eu vou dizer pela terceira vez: não trate o Espírito Santo com desprezo. Aonde o Espírito Santo está agora? Nesse instante. Responda para mim. Em você. Você sabe que quando você vai trabalhar, o Espírito Santo está em você? Você sabe que quando você viaja, o Espírito Santo está em você? Você sabe que estando em casa, o Espírito Santo está em você? Você sabe que na frente da televisão o Espírito Santo está em você? Você sabe que estando na frente do computador o Espírito Santo está em você? Você sabe que dentro do carro ouvindo música o Espírito Santo está em você? Então o que você obriga ele a assistir? O que você obriga o Espírito Santo a ouvir? O que você obriga o Espírito Santo a ver? Me diga, qual é o contrário de amor? Responda. Responda. Claro que não. Ódio não é o contrário de amor. Ódio é um sentimento automático ao amor. O contrário de amor é indiferença. Você não odeia aquilo que você não ama. Aquilo que você não ama, você simplesmente é indiferente. Você só pode odiar aquilo que um dia você amou. O contrário do amor é indiferença. É tratar como se não estivesse ali. É tratar como se ele não existisse. É tratá-lo ignorando. O Espírito Santo habita em mim. Aí daí. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Aí daí. Eu não tenho intimidade, eu não falo, eu não oro, eu não conecto, eu não conheço, eu não tenho afinidade. Eu estou ignorando, eu estou tratando o Espírito Santo com desprezo. Gálatas 4:6 diz: porque sois filhos de Deus, Deus colocou e enviou para vós o Espírito de Cristo, o qual vos faz clamar, Paizinho querido. Agora observa o texto. Jesus veio morar entre nós. E a Bíblia diz que porque eu sou filho de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, foi enviado até mim para me fazer ter amizade e intimidade com Deus. Isso sugere que é o Espírito Santo o quê? Escute, nos faz orar,
nos faz ter sede e fome de Deus, nos faz conhecer as Escrituras, nos faz ter desejo de conhecer mais e mais as Escrituras. Quando nós temos ausência de vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de ter fome, vontade de falar, se conectar com Deus, estamos dizendo que estamos sem conexão com o Espírito Santo. Isso significa que eu estou o ignorando. Temos um cristianismo formal, religioso. Você quer ver o que é religião? Um casamento. Casamento tem que ser formal. E tem que seguir os padrões. Não é? Então, quando eu só oro na igreja, só canto na igreja, só leio a Bíblia na igreja, só na igreja e não tenho uma vida espiritual cotidiana e contínua, eu não sou uma pessoa que tem o Espírito Santo. Eu sou o quê? O que? Uma pessoa religiosa. E o natural explica o espiritual. Um dos símbolos do Espírito Santo é a chuva. E diga-se de passagem, a igreja está assim, em 70% da sua capacidade, que essa chuva, Deus seja louvado. Amém? Isso mostra que alguns estão com muita fome de Deus. Significa que se não estiver chovendo, ia estar igual a ceia. Quando nós temos ausência de oração, ausência de fome, de desejo, ausência do fruto do Espírito, mostra que eu estou sem conexão com o Espírito Santo. Meus irmãos, olhem para mim. Quem aqui quer se conectar com o Espírito da vida, com o Espírito Santo? Levanta a mão. Bom, tem um dilema aqui, que nós vamos nos dedicarmos, aumenta só um pouquinho o retorno para mim, Johnny. Nos dedicar a esse dilema, como acender o Espírito Santo em nós. Interessante. Veja você que nós estamos trazendo para você um sermão prático. Vamos praticar. Como então acender essa caldeira? O Espírito Santo em nós. Primeiro, quem quer aprender? Em primeiro lugar, precisamos de fogo para acender. Agora preste atenção. 1 de Pedro 2:5, a Bíblia diz, elas nos chamam de pedras vivas. No original, a pedra viva é chamada de carvão. A pedra incandescente. O carvão, ele é novo. Antigamente era chamado de pedra viva. A Bíblia diz que nós somos um tiçãozinho, um carvãozinho. Tem uns que é mais, outros que é menos. Em algumas traduções diz que nós somos carvões minerais de Deus. Interessante. Por quê? O que significa a Bíblia chamar um crente de pedra que pega fogo? De um carvão mineral, de um carvãozinho, um tiçãozinho. Vamos ver? Preste atenção. A Bíblia diz que eu sou uma pedra que tem que acender, eu sou um carvão. Por quê? Para que o carvão foi feito? Pode me responder? O carvão foi feito para manter o fogo aceso, não para queimar. Quem queima é madeira. O carvão ele fica vermelho, mas se o fogo apagar ele volta ao seu original. Já viu? Interessantíssimo o carvão. Vamos ver porque que a Bíblia chama? A Bíblia diz que eu sou essa pedra que se queima e eu não posso ser consumido. Eu tenho que manter o fogo aceso. Eu não sou a madeira. A madeira, ela faz fogo, mas se queima e o fogo some. O carvão faz fogo e o fogo fica aceso.
somos carvões, mas mesmo sendo um carvão, uma pedra mineral que acende, precisamos de fogo para nos acender. Que fogo é esse que acende esse carvão? Jeremias 23 e 29 vai dizer como atear fogo em você. Escute bem. Como colocar fogo em mim? Jeremias 23 e 29 diz: porventura a minha palavra não é como fogo? A Bíblia diz que quando Jesus estava no caminho de Emaús, junto com os discípulos, olha o que eles falavam: as suas palavras acendiam o nosso coração. Sentimos falta do que ele falava, porque toda vez que ele abria a boca, os nossos corações disparavam. Eu quero perguntar quantos crentes hoje, que ao ouvir a palavra de Deus, incendeia o seu coração, dispara o seu coração, ou você trata a palavra de Deus como mais uma palestra? O que ateia fogo nesse carvão é a palavra. Jeremias 20, versículo 9 diz que a palavra de Deus em nossos corações é como um fogo ardente. O fogo, então, que acende os carvões é a palavra de Deus. E o fogo aceso, queimando, é o Espírito Santo. Escute o que eu estou dizendo. Quem faz o carvão pegar fogo é a palavra. E o fogo no carvão é o Espírito Santo. Irmão, eu preguei. Na última terça que eu preguei aqui na igreja, eu disse: estar frio pode acontecer, mas é pecado estar frio e não ver problema nisso. Dentro desse fundamento, o que fazemos, ou o que fazermos então, para manter o fogo no carvão aceso? Aí cabe uma pergunta aqui, o churrasqueiro aí de plantão. Quem aqui gosta de um churrasquinho aí? Deixa eu olhar para as barriguinhas, eu sei. Vanderlei, João, tem uns que não tem barriguinha, mas também gosta. Aí, ó. Você gosta do churrasquinho, Antônio? Gosta do churrasquinho, não? O Anderson? Bom, né? Perguntaram para mim se eu gosto do meu pai e minha mãe, eu disse: eu gosto de carne. Bom, você sabe qual é a vida do carvão aceso? Tenta recapitular um pouco. O que mantém o carvão aceso? O fogo. Mas o que mantém o fogo no carvão? Que você sempre tem que mandar, tem que fazer, tem que continuar ali sempre. O vento. Você já percebeu que sem vento o carvão apaga? Então sempre você tem que ficar ali, ó. E é interessante que dependendo do tamanho do fogo, você joga água. Mas sem vento, o fogo do carvão apaga. Por quê? Primeiro, o vento ele tem muitas características. Um dele é fazer o fogo alastrar. Agora você vê uma coisa interessante. O Espírito Santo é o fogo queimando e é o vento alastrando o fogo. E eu sou apenas o carvão. Isso significa que carvão não produz fogo. Eu não posso produzir fogo, fingir fogo, fazer de conta do fogo. Eu tenho apenas que queimar e deixar o vento fazer alastrar esse fogo que está em mim, alastrar para outro, alastrar para outro. Se eu sou um cristão cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar em brasas. Eu tenho que queimar. Eu não posso tratar o Espírito Santo com indiferença, agir como se ele não habitasse em mim, agir como se eu não tivesse fome, desejo e fome e vontade de tê-lo e comunhão com ele. É pecado, é desprezar o seu conhecimento. Igreja de Jesus, desperta tu que dormes.
O Espírito Santo hoje está chorando. Eu estou buscando alguém para chorar comigo. Eu estou buscando alguém para sentir o que eu sinto. Eu estou buscando alguém para sentir o que é, para ter o que eu tenho, para ter intimidade comigo. Os meus olhos estão a procurar aonde estão. Eu estou buscando. Será que aqui nesse culto hoje ele pode encontrar alguém que quer se conectar, alguém que quer ter intimidade e comunhão com ele? Ou será que você está satisfeito com esse cristianismo meia boca que você tem? O que fazemos para manter o fogo aceso no carvão? Eu vou te dar aqui agora algumas respostas práticas. Respostas essas que eu vivo na minha vida prática. Porque mesmo sendo um pastor, é pior, você pode ser o pior religioso de todos. Como você mantém aceso o fogo? Como você mantém o cristianismo apaixonante? Como você mantém o cristianismo com os olhos fervendo? A pessoa olha para você, esse cara é crente, esse cara é fervoroso. Como, gente? Aquele cristianismo apaixonado, aquele cristianismo com gosto, que come o doce e se lambuza e fala, igual o pudim que a Inês mandou essa semana passada. Domingo, que só meus irmãos gordos comeu tudo. A Inês mandou um pudim enorme e falou assim, eu vou mandar para aquela família de gordo. Mas quem comeu mais foi o velhinho magrinho. Como manter o fogo acendendo em você, meu irmão? Pastor, eu quero acender o fogo do Espírito em mim, mas como, pastor? Sabe que a maioria dos irmãos, você não sente saudade, você não tem vontade de ter intimidade, você não tem vontade de ter desejo de ter fome, você não tem. Porque o eleito, ele tem saudade, ele se cansa de não ter fome, ele quer ter, ele tem vontade de ter vontade. Como? O que eu vou falar agora são conselhos práticos. Amor, dá uma soladinha ali para parecer que está terminando. Porque realmente está. Por incrível que pareça. A Graça, duvido. Aí eu duvido. Ó. Primeiro, você tem que fazer um balanceamento. Você tem que balancear a sua vida material, carnal, normal, com a vida espiritual. Nós nos alimentamos carnalmente. Nós produzimos em nós alimentos carnais. Nem todos os alimentos carnais são pecado. Por exemplo, ir no cinema é alimento espiritual, gente? É pecado? Não. Assistir um bom filme, assisti ontem um filme do Schwarzenegger, à noite, é pecado? Mas é alimento espiritual? Não é, é alimento da carne. Estou falando alimento, não obra da carne. Comer bem, quer que é churrascão, é pecado? Mas é alimento espiritual? É alimento da carne. Agora, se comer muito é pecado. Gula é pecado. Mas comer bem. O que é gula? É comer sem fome. Apesar que 90% come sem fome, né? Você tomou o café da tarde sem fome. Como vamos balancear a vida material com a vida espiritual? Vou te dar conselhos práticos. Conselhos esses que eu tenho procurado viver. Não é fácil. Veja, eu gosto de jogar um videogame com meu filho, sem meu filho, sozinho. Eu gosto de assistir filme, gosto de passear com a minha família. Sou fascinado em cinema.
Gosto de um futebolzinho. Foi mal lá, desculpem. Eu gosto. Tem irmãos que não gostam de futebol, mas gostam de outras coisas. É alimento da carne igual. Cada um tem sua mania. Cada doido tem sua doidura. Agora, nada disso é pecado, meus irmãos. Aonde é que está o pecado? Vou te explicar. Vamos balancear a vida do céu com a vida da terra. Nós somos do céu, mas ainda moramos na terra. Primeiro, tenha uma vida de oração diária. Agora eu vou te dar os conselhos de manter o fogo aceso. Ali, ó, fica ali, ó. Essa é a atitude. É fato que sem orarmos todos os dias, ou todo dia, nós vamos orar cada vez menos. Até deixar de orar sempre. Quem não ora todo dia, vai orar cada vez menos, até parar de orar de vez. E a oração diária é isso aqui, ó. Ore até quando não tiver vontade de orar. Ore para manter o hábito, é igual escovar o dente. Ore para você se sentir culpado quando deixar de orar. Poxa, ore para que quando você deixar de orar, você se sinta nu, pelado, saindo de casa sem roupa. Ore para que quando você sair de casa sem orar, fala, poxa, eu estou esquecendo alguma coisa. O que será? Não orou. A gente zomba do meu pai. Meu pai fez muita besteira no passado dele. O problema da vida não é começar errado, é terminar errado. Meu pai é um homem que ao final da vida dele, ele está terminando a vida dele certinho. Agora meu pai, ele chega a ser demais, irmão, ele não sai para fazer caminhada sem orar. Nós fomos sair para a igreja, ele, vamos orar. Eu falei, mas pai, nós vamos para dentro da cidade. Vamos orar a Deus, meu filho. E diga-se de passagem, ele orou. Quando eu estava saindo aqui, um cara veio do nada e começou a me fechar. Do nada, gente. E assim na minha frente, dançando assim, para bater em mim. Falou, ó o diabo. Aí meu pai falou, tá vendo que tem que orar? Irmão, o hábito da oração tem que ser um hábito constante. Mesmo se não tiver nada para orar, mesmo se não tiver motivo para orar, tem que orar. E o hábito da oração não pode ser meras formalidades. Tem que ficar assim, ó, mantendo o fogo aceso em nós. E oração é um negócio interessante. Quanto mais você ora, mais você ora. E você só ora. Oração é um tipo de coisa que você só faz fazendo. E só aprende a fazer com a prática. Segundo, olha, primeiro, como então, primeiro ainda falando da oração, como então ter uma vida de oração? Para alguém hoje que não tem vida de oração, meu pastor, eu não tenho uma vida de oração, eu queria ter uma vida de oração, mas ainda não consigo. Alguém tem coragem de levantar a mão e honestamente dizer, pastor, eu quero ter uma vida de oração para manter o fogo aceso? Tem alguém? Porque tem muita gente que não ora todo dia e finge que ora, porque tem vergonha. Quem não tem uma vida de oração constante e quer ter, levanta a mão. Olha lá, eu vou ensinar. Isso é humildade, ok. Como ter uma vida de oração diária? Não expõe, irmão. Não pense que você vai começar essa vida de oração orando uma hora, que você vai desanimar e nem vai começar. É claro que quando Jesus fala, quando alguém pergunta, pastor, qual é o mínimo que um discípulo de Jesus tem que orar? Jesus falou de tempo, gente? Falou. Jesus falou para os discípulos, vocês não conseguem orar sequer, no mínimo, uma hora. Então ele pôs um tempo. Falou ou não falou tempo, gente? Ele falou, no mínimo. Diga comigo, no mínimo. De novo. Pastor, se eu não orar uma hora, eu não sou crente? Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que orar tanto, ao ponto de um dia chegarmos a orar bastante, em tempo e fora de tempo. Jesus deixou claro, vocês não conseguem orar no mínimo 1 hora por dia. Irmão, você vai orar quando você achar importante orar. Porque tudo que é importante você tira tempo e se dedica.
vou te dar uma dica. Anota. Quando eu prego nas igrejas sobre vida de oração, preguei agora na Lagoinha, eu dei essa dica. Aonde eu prego? Comece com 15 minutos diários. Ai, pastor, 15 minutos é pouco. Para quem já está com hábito. Para quem não tem, não passa. Por que 15 minutos? Vou te dar a dica. 5 minutos, entre na presença de Deus, se lembrando dos seus pecados recentes. E peça perdão. 5 minutos pedindo perdão de pecado vai ser pouco, viu? Senhor, eu confesso que essa semana eu quis matar minha mulher, Senhor. Mas não matei. Mas confesso que eu quis. Não estou falando, é brincadeira, viu, irmão? Nunca pensei em matar minha mulher. Ela pensou em se matar ontem com caco de vidro. Estou brincando. Ela cortou a mão sozinha lá, mas foi lavando a louça. Nunca. Eu amo aquela galega ali de doidura. Mas vamos lá. Senhor, eu confesso que essa semana eu mirei, eu pensei mal de fulano, eu confesso. A gente tem pecado para confessar todo dia. Em 5 minutos, orando, você faz isso. Os outros 5 minutos, você adora. Senhor, tu criaste céus e terra, tu formastes, tu fizestes. Senhor, tu és digno. E vai lembrando de tudo. Vai te faltar tempo. Senhor, eu lembro que um dia o Senhor fez isso por mim, eu te glorifico por isso, te agradeço. Glorificação com agradecimento. E no final das contas, 5 minutos você pede. Lembra do que você precisa de Deus. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso desse milagre. Você acha que em 15 minutos vai dar? Mas comece assim. Põe uma música aqui, uma música de adoração que vai dar os 15 minutos, ou próximo a isso. Ou põe no repeat lá, uma de 6 minutos ou de 8, que se repetir vai dar os 15 minutos. Você vai ver que agora você vai orar 15 minutos diários. Eu tenho uma música de 14 minutos, Bless the Lord, do Leonard Jones. Eu ponho ela no repeat. Toda vez que ela repete, eu sei que o tempo está passando. E tem hora que eu nem lembro quantas vezes repetiu mais. E aí você vai criando um hábito. Qual o nome disso? Disciplina. Faça assim comigo. Vai lá. O que você está fazendo? Mantendo o fogo aceso. É assim que você faz com a oração. Porque se o Espírito Santo não estiver aceso em você, quando Jesus voltar, você vai até ouvir a trombeta, mas você não chegará nas nuvens. Se o Espírito Santo não estiver aceso em você, você não vai vencer o pecado, não vai vencer as tentações, vai esfriar, não vai ter fome, não vai ter desejo, vai ser um crente religioso, não um crente apaixonado, porque crente não é aquele que se diz crente, crente é aquele que tem comunicação com o seu Deus. Segundo, quem está lembrando aí? Quem está ouvindo aí? Como manter o fogo aceso? Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Um capítulo. Esse aqui, ó. João 14. Ele vai até o versículo 31. Irmão, honestamente, se eu parar e ler o capítulo inteiro de João 14 aqui, quantos minutos você acha que eu vou gastar? Não vai 2. Não vai 2 minutos. Você vê como que nós não queremos ter comunicação com o Espírito Santo. Você não gasta 2 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Então vou te dar a dica. Você está ali, 15 minutos. Orou 15 minutos. Depois de orar 15 minutos, a música está rodando. Você agora vai ler o capítulo da Bíblia. Depois de ler o capítulo da Bíblia, a música está rodando, gaste mais 5 minutos em silêncio. Cochilar não tem problema não. Fique 5 minutos em silêncio. Porque a oração não é só falando com Deus, é também ouvindo. A Bíblia diz que veio um grande vendaval, Deus não estava no vendaval. Veio uma tempestade, Deus não estava na tempestade. Veio um vento silencioso, Deus estava no silêncio. Então muitas vezes quando você está calado no quarto, depois de ler a Bíblia, depois de orar, a voz do Espírito vai falar com você. Essa semana eu estava em casa. Quando eu fico com insônia, que agora eu fico direto. Alguém viu que essa semana eu escrevi no Facebook 5 da manhã, 6 da manhã. O Espírito Santo está me incomodando para orar.
Aí, às vezes, eu nem dobro o joelho e fico orando. Às vezes eu fico ali, calado. Saí do quarto, fui para a sala. Quer dizer, eu fui levar meu pai, aí era de madrugada, voltei, fui para a cama, sentei e fiquei na sala. Silêncio. Total silêncio. Aí vem a voz, irmão, dá uns 10 minutos. É inevitável. A voz do Espírito começa a vir falar. Faça o teste, em silêncio. Aí o Senhor me disse, antes de eu te dar a igreja, eu te dei uma missão. Era para você enviar missionários para o mundo todo. Você chorava por isso. Você está 1 ano sem missões. Eu estou triste. Eu te coloquei na televisão para pregar minha volta. Ele começou a me cobrar, em cobrança. Voltei para a cama não. Vê lá no Facebook, você vê que hora que eu escrevi da missão no Facebook. Era 5h18 da manhã. O Senhor falou assim, é uma exigência minha. É uma exigência minha. Irmão, oração não é somente falando com Deus, é também ouvindo Deus. Depois que você orou 15 minutos, pedindo perdão, glorificando, agradecendo, leu um capítulo, e agora em silêncio, já vai dar mais de meia hora orando a Deus por dia. Aí você vai se sentir um crente. Você entendeu o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia irá te alimentar e gerar ainda mais fome em você. Terceiro lugar, mude seus hábitos. Repita comigo essa frase, mudança de hábito. Vai lá. Vou te dar algumas dicas agora. Isso aqui você deveria estar anotando, você põe em prática. É um mapa para manter o fogo do Espírito aceso. Ouça mais hinos. Passe o dia, não estou falando de rádio cheio de comercial, e hino para petecado, hino comercial de 3 minutos que só faz para vender. Eu estou falando de hinos, põe um CD de adoração e fica ouvindo. Ouça hinos. Adore a Deus no carro, em casa, andando, viajando, trabalhando, fica cantando. Você canta desafinado, mas Deus ouve afinado, gente. Sabia que Deus não te ouve desafinado? Se Deus te ouvisse desafinado, tadinho do ouvido dele. Mas Deus te ouve afinado. Então não tenha vergonha de falar, Senhor. Cante sem vergonha para Deus. Cante assim, cochilando. Ali, bem baixinho, adorando. Dá nota, formoso Wesley que você estava dando. Senhor, formoso és. Bem baixinho. Ali, ó. Tua face eu quero ver. E você está dirigindo, você está fazendo, está acontecendo. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Uma canção dessa. Você está trabalhando, está sussurrando, você está cortando o cabelo ali, você está cantando ela para dentro. Senhor, você está adorando em espírito. Sabe como é que se chama esse ato? Você está mantendo o fogo aceso. Nós temos alimentos carnais. Nós precisamos, para balancear o natural com o espiritual, de criar alimentos espirituais. Como é que isso funciona? Se alimente sempre de pregações abençoadas. Em vez de você estar no Facebook, escrevendo o que não presta,
Pega pregadores abençoados, não é pregador que só prega, pregadores que te alimentam. Irmão, eu não tenho ciúme, mas sugiro que você fique nos irmãos que têm aliança com a nossa comunidade. Tem Luiz Hermínio, Luciano Subirá, tem aí John Piper. Gente, vocês já ouviram? E todas elas vêm com legenda. Irmão, você prega, você ouve John Piper pregar, você se alimenta. Hernandes Dias Lopes, vai no YouTube, ouça uma mensagem por dia. E aí venha nos cultos ouvir a pregação. Você está se alimentando, ó. Você sabe que até quando eu estou jogando videogame, eu sou viciado. Hoje eu estava em Cristo, estava sem internet, porque eu gosto de pôr uma pregação. Aí eu tiro o som do videogame e fico ouvindo. Até quando eu estou alimentando a carne, eu estou ouvindo a pregação, alimentando o Espírito ao mesmo tempo. Eu não consigo. Hoje eu estava com a minha esposa fazendo a nossa agenda, que eu gosto de pôr nas rádios dos Estados Unidos, rádio gospel country, rádio gospel de música afro-americana, e eu fico ouvindo aqueles corais adorando em inglês, assim, e ali trabalhando. Eu realmente não gosto de ouvir rádio, que é mais comercial do que adoração. Eu gosto de pôr um CD de adoração. Eu fico mudando os meus hábitos. Mude seus hábitos, irmãos. Ouça hinos. Quando eu trouxer pregadores ou ministérios, compra CDs, compra livros. Leia o seu livro. Ai, pastor, que livro grande. É porque você imagina que você vai ler de uma vez. Leia um capítulo do livro por dia. Você vai terminar ele rapidinho. Mas você precisa se alimentar. Apesar de crermos um pouco diferente do que Benihim ensina, leia o livro Bom Dia Espírito Santo, do John Bevere, Paixão pela Sua Presença, do Tom Taylor, Caçadores de Deus, Thomas Rothschild, O Vinho Novo é Melhor. Livros que vão te fazer ter fome, desejo. Leia um capítulo por dia. Você percebe que nós somos responsáveis pela nossa frieza, porque nós não temos alimentado o nosso espírito. Mude seus hábitos. Diga para você mesmo, anote o que eu vou dizer agora. Diga para você mesmo: assisti muito TV hoje, vou ler um pouco a Bíblia para balancear. Só alimentei carne hoje? Vai lá e lê a Bíblia. Só para balancear. Só alimentei a carne hoje, eu vou ter que ler a Bíblia hoje, porque só a carne se alimentou. Diga para você mesmo: estou comendo muitas coisas que eu gosto, chocolate, doce e tudo. Vou jejuar um pouco para fazer o que o Espírito Santo gosta. Nossa, esse fim de semana, vocês falam, esse fim de semana, comi muito, tem que fazer o regime. Você só está pensando em você. Falei, esse fim de semana eu agradei a carne. Eu quero agradar o Espírito. Vou jejuar segunda e terça. De meia-noite a meia-noite, 24 horas. De meia-noite às 18. Não é regime não, é agradar o Espírito. Você balanceia a vida da carne com a vida do Espírito. Estou falando demais. Falei demais, falei o que não devia. Menti, fofoquei, desgracei. Vou orar em línguas um pouco. Orar no Espírito para me comunicar um pouco com o Espírito Santo. Só estou fazendo o que a carne gosta. Só falo de futebol, só falo de política, só falo de coisas desse mundo, só falo, conto piada, dou risada. Então agora eu vou passar o dia falando a língua do céu. Sabe qual é o nome disso? Santificação. Você vai se purificando. Esses dias, ou essas dicas que eu dei aqui, irão balancear sua vida carnal com a sua vida espiritual. Irá fazer o fogo do Espírito acender em você. Ou se ele está aceso, se manter aceso. E por último, não fique em casa quando deveria estar na igreja ouvindo Deus e adorando a Deus. Lute contra a vontade de ficar. Venha para a casa de Deus adorar a Deus. Fique em pé, vamos adorar a Deus um pouco. Vamos alimentar o Espírito um pouco.